Lemos assim a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Curioso isso, né? Tempo de matar, mas era uma sociedade que precisava viver em guerra. Tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, não é? Tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Irmãos, eu comentei no domingo passado, enquanto a gente estava ali na finalização do nosso congresso, que Deus tinha me dado uma série de mensagens para o domingo à noite, uma série de mensagens que se relaciona à libertação da gente. E quando eu falo libertação, eu não estou falando que você está endemoniado, nada disso, embora alguns até possam estar, vai saber. Eu estou falando o seguinte: existem coisas que nos prendem, porque nós fomos ensinados por uma cultura do reino das trevas a viver aprisionados por algumas coisas que a gente não deveria mais estar. Que quem vive pelo reino de Deus precisa ter um entendimento que pode ir além dessas coisas. E Deus me mostrou algumas coisas muito fortes. E a primeira delas é uma coisa muito leve, é uma coisa simples. Eu acredito que a mensagem nem é longa, só que é uma mensagem que pode mudar a sua rotina, pode mudar a sua vida, pode revolucionar a estrutura da sua família, se você entender e tomar algumas decisões, se você realmente for o alvo direto desse entendimento, dessa transmissão que Deus tem para a gente nessa noite. Esse texto que nós lemos fala a respeito de algo que vai ser a primeira coisa de várias que a gente vai ver. Essa série de mensagens, meus irmãos, tem a ver com a nossa mordomia. Você sabe o que isso significa? Quando eu falo mordomia, talvez você pense, mordomia é eu botar minha perna para cima, dar 2 tapinhas e aparecer uma pessoa para trazer uma limonada para mim, com gelo e com 2 pitadinhas de açúcar. O jeito que você mandar, o mordomo tem que obedecer. Você acha que isso está certo? É disso que eu estou falando? Não, né? Mas tem a ver com isso, sabe por quê? É essa cena, mas você não é quem está sentado, você é o mordomo. Amém, igreja? Amém. Essa série de mensagens é sobre coisas que Deus confiou a você tomar conta. Deus colocou algumas coisas para você cuidar, e você precisa aprender a ser um bom administrador. Jesus ensinou algumas parábolas, usando justamente essa figura do mordomo, falando a respeito do mordomo responsável, que quando o Senhor chegar de surpresa, ele vai encontrar essa pessoa cuidando bem daquelas coisas que o Senhor tinha deixado ele responsável. O apóstolo Paulo chama a gente de despenseiro. Despenseiro é um tipo de mordomo que cuida da despensa. Então, meus irmãos, primeiramente eu quero que você entenda que você recebeu do Senhor algumas coisas. Elas não são suas. Você as tem simplesmente para tomar conta. E a primeira que nós vamos ver é a seguinte: é o tempo. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quando nós lemos esse texto, eu não sei se você já parou para perceber, mas existe uma palavrinha aí chamada determinado. Determinado por quem? Quem determinou? Obviamente, meus irmãos, quando a gente destaca essa palavra, a gente entende. Deus determinou algumas coisas que acontecessem. Há um tempo separado para que aconteça cada uma dessas coisas. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele está acima do tempo. A gente entende, estudando a Bíblia,
que Ele é aquele que era, que é e que há de vir, que Ele é capaz de enxergar a nossa realidade como alguém que está fora da temporalidade. É por isso que Ele sabe tudo o que vai acontecer. Muitas pessoas não conseguem entender bem essa questão da predestinação e se confundem e criam um monte de teorias porque não entenderam algo que para mim é simples: Deus está fora do tempo. A gente vê no início da criação, quando Deus criou todas as coisas a partir do nada, que Ele cria também, Ele faz divisões do tempo. No primeiro momento da criação, Ele faz uma divisão entre dia e noite. Ele cria aquilo que para a gente é o ciclo básico do tempo na existência. E coloca a gente dentro dessa existência temporal. Você é um ser temporalizado. Quando eu falo, por exemplo, que Deus existe desde antes do tempo, antes de existir tempo, é até engraçado, porque o simples fato de eu falar a palavra antes já mostra pra gente que a gente só consegue raciocinar dentro do tempo. E o nosso Deus, quando Ele criou o tempo, e Ele colocou o ser humano nessa existência dentro do tempo, nessa existência como nós lemos aqui no texto de Eclesiastes, que está debaixo do céu, onde tudo tem o seu tempo determinado. Ele começa com o seu povo a criar um sistema, um tipo de maneira sistematizada da gente enxergar a realidade, da gente administrar bem a nossa vida. Ele separa, por exemplo, além de um dia com um ciclo sempre constante, Ele coloca ali dias na semana, e nesses dias da semana Ele estabelece que existe um ciclo. Quando Ele cria todas as coisas, depois que Ele conclui no sexto dia, que vai começar o sétimo dia, é interessante que na criação é sempre feita uma referência ao tempo. E foi à tarde amanhã o segundo dia, e foi à tarde amanhã o terceiro dia, até chegar ali no sexto dia, e vai começar o sétimo dia. O que Deus faz no sétimo dia? Descansa. E Ele estabelece no ciclo de vida das pessoas alguns detalhes importantes. Meus irmãos, esses detalhes, eles são fundamentais para a gente. Quem estava aqui pela manhã, levanta a mão aí para eu ver. Eu expliquei para vocês sobre um conceito que a Bíblia apresenta, que são os caminhos eternos de Deus, que Davi vai chamar de caminhos da vida, que lá em Gênesis 6, o pessoal da minha classe, na escola bíblica, eu expliquei um outro trecho, que fala a respeito dos caminhos que o ser humano perdeu, que Jeremias vai chamar de veredas antigas, que é um jeito certo, antigo, de se viver que a gente perdeu. Da época que o ser humano vivia 600 anos, uma maneira correta de lidar com o tempo, de se alimentar, de lidar com a família, de fazer uma porção de coisas, que nós simplesmente nos perdemos disso. Mas Deus quer nos restaurar esses caminhos. Irmãos, quando Deus passa a lei para o povo de Israel, Ele não só estabelece como lei para o povo que 6 dias trabalharás e no sétimo dia o dia é do Senhor, como Ele estabelece momentos mensais, festas anuais, e a cada 7 anos, momentos de parar tudo. Deus constrói um sistema de organização do tempo, para que a gente entenda que há tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Irmãos, quando a gente quebra esses princípios, mesmo que a gente não tenha consciência dele, e o que o reino das trevas quer é que a gente realmente não tenha consciência de nada disso. Quando a gente quebra esses princípios, o que acontece com a gente é que a gente acaba colhendo consequências amargosas. E a gente sofre na nossa saúde, a gente sofre na nossa família, a gente sofre na nossa vida espiritual, a gente sofre na nossa existência, por não entender alguns princípios básicos, que se você começar a olhar lá na Bíblia desde o início, estava lá o tempo todo. Só que o mundo moderno mata a gente dessas situações. Eu não vou mostrar para vocês todas as coisas que a gente precisa reservar tempo na vida da gente. Eu separei umas 3 coisas essenciais que você precisa voltar e passar a considerar com mais seriedade na sua vida. Eu não preciso, por exemplo, falar para vocês a respeito do trabalho, que o trabalho é importante, porque se a Bíblia não dissesse quem não trabalha não come, você ia descobrir isso na prática. Todo pai de família sabe que precisa trabalhar para botar comida dentro de casa.
Todo adolescente que começa a entender a vida, uma das primeiras coisas que ele quer é arrumar um emprego, porque ele sabe que ele precisa trabalhar. O trabalho é algo bíblico, o trabalho está lá desde o início do Gênesis. Antes mesmo do trabalho vir com sofrimento, ele já foi colocado para o ser humano como uma bênção. E o trabalho, meus irmãos, é uma bênção na vida da gente. O problema é que depois, com o pecado, tudo ficou muito mais difícil. E com a ambição do homem, a lógica do capital, a gente é explorado cada vez mais para ter mais, e convencido que a gente precisa de mais do que aquilo que a gente realmente precisa. Eu quero mostrar para vocês nessa noite o lugar de algumas coisas que precisam ser encaixadas na sua vida, independente do trabalho que você tem. A sua vida, ela precisa dar tempo. Todo mundo que está aqui recebeu do Senhor uma coisa: 24 horas no seu dia. Olha, uma pessoa que tem mais recurso financeiro, que tem uma casa melhor, que tem um salário melhor, ela não tem mais tempo no dia dela, não. O tempo é o mesmo, isso é ilusão da nossa cabeça. Eu queria ter mais tempo, meus irmãos, é porque a gente não está gerindo bem aquilo que Deus deu. Quantas vezes eu mesmo já cheguei a dizer, eu precisava de 26 horas nesse dia. Mas por que a gente faz isso? Porque nós somos mordomos ruins. Nós não estamos administrando direito aquilo que Deus nos deu. Deus deu para cada um de vocês a mesma quantidade de tempo. 24 horas para cada um de vocês. A semana de todos vocês tem 7 dias. É igualzinho para todo mundo. E a gente precisa entender que há um tempo determinado para todo mundo que vive aqui debaixo do céu. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o descanso. Irmãos, no primeiro capítulo da Bíblia, a gente já tem uma aula sobre descanso. Eu não estou falando de preguiça não, tá? Eu estou falando de descanso. Completa para mim a frase: o Senhor é meu pastor? Nada me faltará. Esse é um salmo lindo, eu preguei recentemente sobre ele numa terça-feira, na terça-feira de carnaval. A gente fez um culto aqui na igreja, Deus me deu essa palavra na madrugada anterior. E eu descobri umas coisas sobre o Salmo 23. O Salmo 23 nada mais é sobre uma lista de prioridades que o pastor tem para as suas ovelhas. Nós não somos ovelhas de Deus? Ele não é o pastor que cuida da gente? E aí o primeiro versículo diz: nada me faltará. Uma outra tradução mais precisa, com o texto em hebraico, vai dizer: o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. O que isso significa? Existem algumas coisas que são essenciais na vida da gente, e se a gente é ovelha, se a gente não está vivendo como bode, a gente tem tudo isso para Deus. Então o Salmo 23 ele vai mostrar para a gente coisas que são prioridade, coisas que Deus faz com a ovelha, que Ele considera importante na vida de uma ovelha. Ele vai falar sobre honra, Ele vai falar sobre proteção no meio de situações difíceis, Ele vai falando uma porção de coisas. Mas sabe qual é a primeira coisa que Ele fala no Salmo 23, depois que Ele explica: nada me faltará? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu olhando no texto em hebraico, eu descobri que águas tranquilas significa águas de descanso. A primeira coisa que o pastor quer para a sua ovelha é que ela saiba que ela precisa deitar. Irmãos, isso é forte, porque a minha geração, ela sabe que ela tem hora para levantar, não é? Cada um tem um horário de levantar aqui, baseado na sua rotina, do seu trabalho, dos seus estudos. Você sabe que você tem hora para levantar, mas a minha geração esqueceu que precisa de hora para dormir. A gente vai para a cama, pega o celular e vai mexendo, e vai rodando, e vai fazendo uma porção de coisa, e vai vendo mais um pedacinho da televisão. Espera aí que tem o restinho do filme. E o que a gente está fazendo? A gente está pecando naquilo que Deus nos mostrou. Olha, Jesus fala em um determinado momento o seguinte: trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, naquela época já tinha lamparina. Eu não estou falando que você que tem um trabalho noturno, você tem que chutar o balde, não, nada disso. Mas que existe uma lógica, um caminho antigo de Deus, uma maneira antiga de se viver, que mostra que a noite foi feita para o nosso descanso. E
quando a gente não respeita o nosso descanso, o que acontece com a gente? A gente vai colher consequências amargosas. Eu vou falar mais a respeito do que eu vou dizer agora no domingo que vem, mas eu já adianto para vocês que o corpo da gente, eu aprendi que é igual um cartão de crédito. Você vai gastando e acha que está tudo bem, mas uma hora vai vir a fatura para você. E nessa hora você vai chorar amargamente. Eu tenho visto estudos ao longo dos anos a respeito do sono, de pessoas que trabalham à noite, pessoas que não respeitam o seu tempo correto de descanso, como que a saúde da pessoa é atacada e como que o tempo de vida desses profissionais é diminuído. A pessoa vive menos que as outras pessoas por conta disso. Irmãos, a sua vida tem que fechar, tem que dar tempo. A gente precisa aprender a gerir melhor essas coisas, porque essa conversa de que não deu tempo é coisa que a gente está gerindo mal. Deus deu as coisas corretas para a gente. Você quer ver uma outra coisa que a gente precisa aprender além do descanso? Aliás, antes de eu fechar o descanso, eu quero lembrar vocês do descanso semanal, tá? Antes de eu avançar para o próximo assunto. Irmãos, tem gente trabalhando de domingo a domingo e pedindo para Deus abençoar. Deus não vai te abençoar. Não foi assim que Deus planejou para você viver. Não é isso que Deus quer para a sua vida, você trabalhando de domingo a domingo. Isso é ambição, meu irmão. Isso é a armadilha do demônio na sua vida, para matar sua família, para matar sua fé, sua vida espiritual. Você não foi feito para trabalhar 7 dias por semana. Já estou até criando mais um dia da semana aqui, meus irmãos. Você não foi feito para isso, você foi feito para trabalhar 6 e descansar. Para de frescura, que até Deus no 7º dia descansou. Você não precisa mais que isso. Ele disse, é tão importante, meus irmãos, que ele colocou nos 10 mandamentos. É tipo assim, eu tenho umas coisas importantes para dizer para vocês. Não mate o seu irmão e não trabalhe todos os dias da semana. Aí você vai lá, pastor, estou bem na fita, não matei o meu irmão hoje, não matei ninguém essa semana, mas trabalhou além da conta durante a sua semana. Você percebe que você está no mesmo nível? Está percebendo aí a gravidade da coisa? Irmãos, não é para ser assim. E quando a gente força a barra e a gente vai além, a gente colhe, como eu estou falando para vocês, consequências amargas e sofre coisas que Deus não quer que você sofra. É o seu Pai de amor falando para você: não quero que você viva esse sofrimento que você está vivendo. Você está fazendo isso porque você é um absurdo. Eu já estou dizendo isso aqui na minha palavra há milhares de anos. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para o segundo assunto, além do descanso. Você precisa ter tempo, meus irmãos, para sua família. Se você for ver as coisas mais antigas da Bíblia, como as pessoas viviam, existia uma preocupação muito grande sobre o cuidado que um homem deveria ter com a sua própria casa. O homem, ele era o detentor da bênção dentro de casa. Ele era aquele que abençoava os seus filhos, que tinha uma palavra que era mais do que um comando no mundo material. Ele tinha poder no mundo espiritual sobre os seus filhos. Nós temos uma responsabilidade tão grande, meus irmãos, sobre a nossa família, que Deus colocou uma lei muito doida lá no Antigo Testamento, que eu olho e me assusto toda vez que eu vejo, que era o seguinte: se você tem um filho que ele é contumaz e rebelde, ou seja, alguém que é rebelde, respondão dentro de casa, desobediente dentro de casa e não aceita mudar, você vai fazer o seguinte: vai levar para os sacerdotes na cidade. Olha a lei, meus irmãos, que existia naquela época. E aí o que vai acontecer? Se o sacerdote conversar e ver que o menino continua rebelde, desobediente, vocês vão levar essa criança, esse filho, para fora da cidade. E o que ele vai fazer? Vocês vão pegar um monte de pedra e vão jogar pedra até matar, e assim vai acabar o mal no meio de vocês. Pensa, meus irmãos, pensa. Eu fico raciocinando, imaginando a situação. Será que isso aconteceu uma vez?
Eu acho que tendo essa lei escrita e divulgada no meio do povo, na hora que o pai falasse assim, meu filho, vamos dar uma volta ali, vamos conversar com o sacerdote, o menino virava um santo na hora, porque a seriedade do negócio era tão grande, que não ia ter conversa mole, entendeu? Não ia ter um porquê disso, e se tivesse, ia ser uma vez, pronto, acabou o mal no meio do povo. O que esse texto ensina para a gente enquanto princípio? As regras elas servem para uma época, mas os princípios de Deus eles são eternos. O que esse texto tem como princípio para a gente, meus irmãos? Você, papai e mamãe, você é responsável pela vida do seu filho. Você, papai e mamãe, é responsável pela educação do seu filho. Ele vai ser aquilo que você o moldar para ser. E como é que você faz isso? Sem reservar um tempo da sua vida para se dedicar à sua família. Irmãos, isso não é só com relação a filho, mas a família de uma maneira geral. No Novo Testamento a gente vê na era da igreja a seguinte situação, Paulo falando para Timóteo, não tem aquelas irmãzinhas que ficaram viúvas, que a igreja tem que cuidar? Observa quem tem filho, observa quem tem neto, porque quem filho e neto tem que aprender a cuidar dos seus, porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, negou a sua fé. Fica aí falando dos ateus, mas não é capaz de cuidar da sua própria casa. Olha a categoria que Deus coloca. Tem filho que não quer saber de cuidar da mãe, não quer saber de cuidar do pai. Tem algumas famílias que eu vejo a história se construindo e eu fico com medo desses pais chegarem em idade de velhice, porque é possível que os filhos toquem tudo para o asilo. E olhe lá se pagar a mensalidade do asilo, porque não entenderam que a família é responsabilidade nossa. O que isso tem a ver com o tempo, meus irmãos? Você precisa ter tempo no seu dia e na sua semana para se dedicar à sua casa, para se dedicar à sua família. Irmãos, quantos pais estão perdendo seus filhos, vendo os filhos escapando pelos dedos? Eu digo, em alguns casos é tarde demais. O filho chegou na vida adulta e você não gastou tempo com ele. Tudo aquilo que Deus confiou para você, para poder transmitir para o seu filho, o mundo transmitiu de maneira torta, porque você não foi homem para passar, você não foi mãe o suficiente para passar, cheio de boa intenção no coração. Porque, meu irmão, um pai e uma mãe que sai trabalho o dia inteiro e não tem tempo para cuidar dos filhos, ele quer o melhor para os filhos. Ele acha que está fazendo a melhor coisa e se convence de que não existe outra opção. Eu estou fazendo isso para te dar um tênis de qualidade, meu filho. Eu estou fazendo isso para pagar uma escola boa para você, meu filho. Estou fazendo isso para aumentar o seu quarto, meu filho. Meu irmão, se você morasse num cômodozinho, pobrezinho, seu filho sem usar roupa de marca nem nada disso, e você tivesse o seu tempo para ir, estar convivendo com ele, era muito, muito melhor. Você ia deixar uma semente nessa terra, por gerações e gerações. A sua família ia fazer uma diferença nesse planeta tão grande. O que precisa acontecer para os pais aprenderem que eles precisam levar o filho para jogar bola, passar um tempo junto com o filho, pegar a família, levar para a praia uma vez na semana? Isso precisa fazer parte da rotina da gente, senão nós vamos perder a nossa família para as trevas. Irmãos, isso é coisa muito, muito séria. Deus incomoda você nessa noite com relação a isso. Você precisa aprender a dedicar mais tempo para os seus filhos. Eu me lembro de uma figura na história da igreja que eu já falei para vocês aqui. Volta e meia, quando eu toco nesse assunto, eu me lembro de um, já falei uma outra vez sobre a mulher de John Wesley, esqueci até o nome dela agora, mas eu me lembro sempre de Jonathan Edwards. Eu anotei aqui quantos filhos ele teve, porque eu esqueço. Edwards e sua esposa tiveram 11 filhos. Jonathan Edwards, para quem não sabe, foi um grande pastor na história recente do cristianismo, responsável por sermões grandiosos e trazer um avivamento, quebrantamento para uma cidade. Deixou um legado na história e uma descendência imensa nos Estados Unidos, que colaborou para o crescimento desse país. Eu já falei para vocês a respeito disso aqui em outra ocasião, mas olha só, apesar de um horário de trabalho rigoroso,
que incluía acordar às 4h30 da manhã, ler e escrever, as mensagens eram todas escritas, tá? Em sua biblioteca, viagens extensas, reuniões administrativas infinitas. Ele fazia questão de dedicar muito de seu tempo aos seus filhos. 11 filhos, meus irmãos. Apesar de sua vida agitada, Edward se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, principalmente lhes ensinando princípios cristãos. E se perdesse um dia porque estava viajando, acumularia essas horas e as passaria com os filhos quando voltasse. Isso aqui é uma inspiração para mim. Semana passada, por conta do evento que a gente teve, eu não tive a minha folga semanal. E essa semana eu tive que tirar 2 dias, porque senão eu vou estar errado diante de Deus. O pastor, inclusive, é cobrado por Deus, como um dos requisitos para ele é que ele tenha os filhos dele em sujeição. Eu estou com 2 bem novinhos, e eu preciso criá-los na presença de Deus, senão eu não vou poder mais ser pastor. Se meus filhos crescerem mau caráter, se meus filhos crescerem como gente que não quer nada com Deus, eu estou quebrando o princípio dele. Eu sou cobrado por Deus, cuidar bem deles, e você também é. Filho, se o seu pai não está passando tempo com você, corre atrás, você é o crente. Você está aqui nessa noite recebendo essa mensagem, vai passar tempo com ele, ele tem coisa boa para passar para você, mesmo que nem crente ele seja. Deus colocou na vida dele, no coração dele, coisas boas, por mais defeitos que ele possa ter. Você tem coisas para aproveitar do seu pai, você tem coisas para aproveitar da sua mãe, e você tem responsabilidade no cuidado por eles. E pais que estão aqui, aprendam a zelar, separando tempo. A sua vida tem que dar tempo de cuidar da sua família. Se não está dando tempo, você está errado, não entendeu nada. E por fim, meus irmãos, eu quero falar uma última coisa sobre o que nós precisamos, que tem a ver com o nosso tempo de dedicação às coisas de Deus. Porque o 7º dia instituído lá no Antigo Testamento não era simplesmente para você ficar de perna para cima, mas era para você servir ao Senhor. Era o Shabá, o dia do descanso, mas era o dia de você reunir a família para buscar a Deus. Era o dia principal da semana para que a pessoa estivesse buscando ao Senhor. E meus irmãos, no Novo Testamento a coisa mudou, porque a gente não caminha mais na base da lei. E aí nós não temos necessariamente um dia para buscar o Senhor. Às vezes o pessoal que é sabatista vem falar para a gente, tentando polemizar, né? É para guardar o sábado ou é para guardar o domingo? Domingo ou sábado? E aí a gente responde assim, nem domingo nem sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nem domingo. Porque no Novo Testamento a igreja se reunia, se você for lá olhar em Atos 4, todo dia. E perseveravam unânimes todos os dias, de casa em casa, em um templo, lembra? Já preguei muitas vezes aqui. Todos os nossos dias a gente precisa dedicar a Deus. E a dedicação a Deus não é simplesmente uma coisa no âmbito familiar, mas é uma dedicação no que diz respeito à igreja. E meus irmãos, eu fico abismado quando eu encontro algumas pessoas da igreja e eu pergunto como é que está, porque não está indo, está tudo bem, está doente, e a pessoa vem falar para mim que na verdade não está tendo tempo para Deus. Irmãos, frase de caminhão para você nessa noite: não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Está na Bíblia não, está no caminhão. Na Bíblia está de maneiras diferentes. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo na sua vida. Pelo amor de Deus, vamos acordar. A irmã virou para mim outro dia e falou: eu tenho trabalhado muito, pastor, não dá tempo. Chega domingo, eu estou quebrado. Falou tudo, está trabalhando muito. Deus não quer que você trabalhe muito, Deus quer que você trabalhe. Está errado, meus irmãos. A gente aprendeu semana passada aqui como que o nosso ministério é mais importante que a nossa própria vida. Que todo mundo tem um dom espiritual em Cristo, todo mundo que recebeu Jesus como seu Salvador, recebeu dons espirituais e tem um ministério a desenvolver. E numa igreja, qualquer igreja de Jesus, quando cada um faz a sua parte, todo mundo está crescendo e a igreja está avançando.
Irmãos, a gente caminha numa época que Satanás tem trabalhado muito para fechar as igrejas. Uma secularização, um processo de como é que a gente vai falar? Desagrejamento. A pessoa, ela se torna uma desigrejada. Está virando modinha no nosso meio. Muitas pessoas que foram homens e mulheres de valor no reino de Deus foram convencidas pelo demônio de que eles não precisam prestar o serviço dele para edificar a vida dos irmãos. Eles não precisam se reunir como igreja, tudo contrário do que a Bíblia ensinou, e ficam criando ideias na cabeça para justificar o seu próprio pecado. Tem atacado a nossa igreja, tem atacado muitas. O irmão Paulo Moisés, no início do culto, chegou para mim e veio comentar a impressão que ele teve ao passar em frente da nossa igreja hoje pela manhã, que ele falou: que bênção, pastor, a igreja estava cheia aqui, e eu rodei várias igrejas e elas não estavam, a nossa que estava. E naquele primeiro momento, até pela empolgação que ele me passou a notícia, não é que ele é um irmão bem empolgado, bem feliz, ele transmite isso para a gente. Irmãos, eu cheguei a me alegrar, mas a alegria passou tão rápido, me bateu uma tristeza tão grande, porque eu tenho orado por essas igrejas novamente. Eu não quero que a nossa cresça e as outras fiquem para trás. Eu quero avivamento para todo mundo. A gente só para orar no monte, estende as mãos, né, irmão Edson, e começa a clamar por um avivamento. Eu oro pelas famílias dos pastores aqui de Nova Almeida, para que Deus cuide, para que Deus motive, não deixe o coração deles desanimarem. Eu quero ver essas igrejas tudo cheias de gente, meus irmãos, porque o plano de Deus para a salvação do mundo se chama igreja. A igreja é a barca da salvação, é a arca de Noé nos tempos atuais. E o povo está simplesmente trocando a sua própria correria, as suas próprias paixões, os seus próprios interesses, e tem a cara de pau de vir usar esse argumento de que na verdade não está vindo para a igreja porque está fazendo outras coisas. Você está fazendo outras coisas que não tem tanta importância. A gente aprendeu muito, até por música na semana passada: em nada tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que eu recebi, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. O nosso ministério precisa ser tratado com seriedade. Eu disse uma coisa na semana passada e vou continuar repetindo para vocês. Dificilmente uma pessoa arrumaria alguma coisa na sua vida para colocar o seu casamento em risco, se ele ama o seu marido, se ele ama a sua esposa. Dificilmente ele faria algum tipo de atividade na sua vida que colocaria os seus próprios filhos em risco, se ele ama os seus filhos. Mas o seu ministério na igreja é só alguém oferecer um empreguinho que paga um pouquinho mais, que você joga para o alto e vai atrás desse trabalho, porque ganhar dinheiro vale mais do que servir a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler verso 15. É um versículo que eu preguei aqui no ano passado. Eu me lembro de ter pregado a respeito desse texto, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, no português contemporâneo, não como burros, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Eu queria que você prestasse atenção nessa expressão, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu expliquei quando eu preguei em cima desse texto que os dias são maus, dá a ideia das dificuldades dessa vida e como que essa vida ela vai passando, como que a nossa vida passa tão depressa. Eu estava pensando nisso hoje, vendo aquele filhotinho ali nos braços do Marcos André. Eu estava sentado ali, olhei para lá e eu vi que meninão, 3 Antônios, como diz o pessoal lá do interior. Eu estava lá na noite da bênção dele, que tinha acabado de nascer. Passa depressa, meus irmãos. Eu passei da idade de Jesus há muito tempo, já estou chegando lá na faixa dos 40, meus irmãos, estou chegando perto. Passa rápido demais. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu, e a sua vida está passando, e eu quero saber se você tem usado direito esse tempo.
Naquele dia que eu preguei sobre esse texto, eu fiz uma pergunta: o que significa remir? O que significa remissão? E apenas 2 irmãos levantaram a mão, e eu não tenho certeza se eles sabiam realmente. Mas a palavra remissão é uma palavra dos tempos da escravidão, que tem a ver com você comprar a liberdade de alguém. Digamos que o João Pedro ali fosse um escravo do Jussiel. Eu vou lá, meto a mão no bolso, tiro um dinheiro e compro o João Pedro para soltar. Não compro para trabalhar para mim, para soltar. E aí você entende por que o sangue de Jesus nos remiu. Nós fomos comprados para a liberdade. E aí Paulo vai e fala o seguinte: você precisa remir o seu tempo porque os dias são maus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso tempo muitas vezes não é nosso, e a gente precisa resgatar ele para as nossas mãos de volta. Irmãos, isso dá trabalho. Eu estou falando essas coisas para vocês, mas é uma coisa que Deus está cobrando de mim, é uma coisa que Ele tem ministrado ao meu coração. Eu tenho lutado para resgatar o tempo de volta para as minhas mãos como um bom mordomo e cuidar bem desse tempo. E às vezes a gente tem que tomar decisões difíceis para o nosso bolso, difíceis para o nosso coração. Para o nosso bolso porque a gente não é um bom mordomo das nossas finanças. Vamos falar sobre isso também num dos próximos domingos. E difícil muitas vezes para o nosso coração porque a gente precisa abrir mão de coisas que a gente gosta. Irmãos, quando eu era jovem, eu comecei uma intensidade muito grande na minha vida. E eu comecei a experimentar o que era a falta de tempo. Por quê? Porque existem momentos na vida da gente que a gente tem que dar uma apertadinha mesmo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, e tem tempo que a gente vive mais uma correria. Se a gente não correr para plantar, depois a gente não colhe. E na época da juventude a gente precisa realmente fazer uma correria para poder plantar. Eu fazia faculdade e eu trabalhava. E eu aprendi desde criança que o primeiro lugar na minha vida é o reino de Deus, para o resto ser acrescentado. E meus irmãos, eu já compartilhei isso com vocês em testemunho. Pensa num sujeito que viveu intensamente a sua vida de solteiro. Meu tempo de solteiro foi para me dedicar exclusivamente para o reino de Deus. Eu ganhei muita gente para Jesus, eu vigiei, eu dei curso para igrejas em uma porção de lugar. Eu criei músicas. Ontem eu estava vendo um grupo grande de garotas numa igreja que eu nem sei qual é, aí na Serra, pulando numa alegria, cantando uma música minha. E aí, passando lá no Facebook, alguém tinha compartilhado: deixa eu ver o que elas estão cantando. Era minha música, numa felicidade só. Coisas que eu desenvolvi durante esse período. Essa música até eu criei depois de casado, mas ainda solteiro, eu criei muitas bases para isso tudo. Só que a minha vida era uma correria muito grande, porque era a época. E aí o que aconteceu? Eu me casei. Deus já tinha confirmado para mim o meu chamado ministerial. E eu comecei a me dedicar mais ainda no ministério, mesmo antes de ser ordenado. E eu trabalhava o meu expediente secular na escola como professor, que vocês sabem não é uma coisa fácil. E eu trabalhava na igreja. E o detalhe, eu terminei a minha faculdade, a minha formatura foi no início de fevereiro. No final de fevereiro eu já tinha dado entrada em outra, fazendo curso de teologia. E antes de acabar o curso de teologia, eu estava fazendo a minha pós-graduação em educação, em tecnologia educacional. E meus irmãos, eu fui embolando esse tempo todo, já estava acostumado naquela pilha de solteiro. Eu já não tenho tempo para nada mesmo, né? E eu habituei a minha vida a passar pouco tempo com a minha família e a não descansar. Meus irmãos, eu estava errado. E foi chegando num ponto que eu via que eu não tinha muita saída, porque Deus estava me usando lá na escola. E todo ano eu batizava alguns alunos, sem fazer proselitismo, sem ficar fazendo pregação assim dentro da sala de aula, simplesmente com a minha vida ali dentro. Deus estava me usando. E a gente entra naquela crise: saio ou não saio? Venho viver só para a igreja ou continuo lá? Só que aí meu filho nasceu e a minha saúde, eu com 30 e poucos anos já comecei a ter problema de pressão. E todo médico que eu ia, eu mostrava: eu tive uma crise hipertensa. A irmã Sidemar, a doutora Sidemar mediu e tal, não sei o que, lá em casa eu vi. E os médicos iam analisar a minha vida, pediam um exame e falavam: cara, você não tem porquê você ter isso. Desde novo eu escuto: você precisa botar o seu pé no freio.
Deus usando médicos para falar comigo: você precisa botar o seu pé no freio, você precisa rever. E eu olhava: eu não tenho saída, porque eu não posso simplesmente, eu sou um efetivo do Estado, e eu tenho chamado pastoral, Deus me chamou para ser pastor, o que eu vou fazer? Meus irmãos, o meu coração entrava em crise, porque eu ficava com medo, se Deus não quiser que eu saia da escola. Mas aí veio o segundo filho, a área nasceu agora, poucos dias atrás. Irmãos, eu quero ver meus filhos crescerem e eu preciso cuidar deles. Eu tive que tomar uma decisão drástica. Essa semana eu estive lá na escola para levar os documentos e encontrei com alguns amigos. Um deles me abraçou e falou: quando eu soube, eu fiquei com tanta raiva. Todo mundo fala isso comigo. Eu fiquei com muita raiva, mas eu entendi. Porque eles sabem o trabalho que eu fazia lá, não é? Mas eles falam: mas eu entendi. Por quê? Porque ano passado eu tirei mais de 8 licenças de saúde, meus irmãos. Eu tive que pedir minha exoneração, eu tive que analisar a minha vida e fazer uma mudança, orar, pedir direção de Deus e tomar uma providência. Por quê? Porque eu precisava remir o tempo. Irmãos, o meu dia tem 24 horas igual ao de vocês. Eu precisava usar essas 24 horas direito. A noite foi feita para a gente dormir, eu ainda preciso aprender isso. Agora está difícil, porque neném pequeno, né? É a noite inteira. Eu fui dormir na última noite, já era 4 horas da manhã. Mas sem neném pequeno, de sábado para domingo, eu não dormia antes das 2, meus irmãos. Eu chegava aqui na igreja antes de todo mundo, antes da zeladora, 8h30 da manhã, eu já estava aqui abrindo a igreja, porque precisava para o trabalho acontecer bem direito. A gente chega cedo para se preparar para orar, mas eu ia dormir muitas vezes 3, 4 horas da manhã, porque eu não tinha tempo de preparar essas aulas que vocês assistem no domingo de manhã durante a semana, porque eu tinha 2 vidas, 2 empregos, e detalhe, sempre estudando, porque eu acabei as minhas 2 faculdades, fiz a minha pós-graduação e entrei agora no mestrado, devo terminar esse ano. A gente é assim, não pode falar mesmo. Depois eu quero fazer um doutorado na área de teologia. Agora não tem tempo. Porque tem que dar tempo, meus irmãos. A gente precisa entender isso e organizar a nossa vida. Olha, tem mudança que você não vai conseguir fazer amanhã. Tem gente aqui que o trabalho está todo ordenado e as suas finanças estão contando com algumas coisas. Confia que Deus vai fazer a parte dele. Eu te garanto, meus irmãos, eu falo profeticamente sobre a sua vida nesse momento. Se você fizer mudanças drásticas na sua vida, porque entende que é Deus que é isso para você, ainda que diminua o seu orçamento, eu te digo, Deus vai te honrar. Deus vai suprir. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E esse nada está falando do quê? Dessas coisas que estão sendo ditas ali no Salmo 1. O que é prioridade para a sua vida. Ele vai continuar protegendo você, se você se comportar como ovelha. Ele vai fazer algumas outras coisas que eu vou comentar aí nos próximos domingos. Mas você precisa tomar decisões para assumir a sua mordomia do tempo, para você aprender a ser um bom mordomo do tempo que Deus te deu, dos 7 dias na semana que Deus te deu, dos anos que Ele escreveu para a sua vida viver, e das 24 horas que Ele dá para você todos os dias. Vamos colocar de pé? Essa é uma mensagem que eu não vou fazer um apelo aqui para frente. Essa é uma mensagem que o meu apelo é que você tome uma decisão agora. Você vai orar e você vai ficar um tempo em silêncio refletindo sobre a sua vida, pensando realmente naquilo que você precisa mudar. Eu peço ao pastor Osias que já vá se achegando nesse momento para a ceia. Peço ao João Vitor está aí? Tá não? Vem, Tito, adora o Senhor no violão, na guitarra, enquanto nós fazemos esse tempo de reflexão. Você pode ir refletindo e tocando ao mesmo tempo. Feche os seus olhos. Pai, que esses tempos que nós teremos agora, Senhor, o Senhor nos leve com coragem, com ousadia, a tomar decisões em nome de Jesus. Queremos consertar a nossa vida, admitir os nossos erros. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a consciência. Uma mudança só acontece se a gente tem consciência.
Mostra quais são os ladrões de tempo que existem na nossa vida. Mostra, Pai, aquilo que está roubando o tempo nosso de servir ao Senhor, de estar com a nossa família, de descansar. Revela para a gente, Senhor. Porque precisa dar tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada sentado. Eu quero convidar as irmãs que eu convidei para